Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 25 de fevereiro de 2021, tá? E no pregão de hoje, o mini índice teve uma queda enorme, né? Depois de ter feito repique na média móvel aritmética de 8 períodos do gráfico diário, tá? E a gente pode ver aqui no gráfico de 1 hora que a partir de... Vamos ver aqui que horas que começou a cair. Meio-dia, né? Meio-dia em ponto ele começou a cair e não mais parou, tá? Agora é o seguinte, muita gente acaba não sabendo fazer uma leitura sobre o que é uma tendência, e isso faz com que a pessoa acabe entrando em pontos errados no gráfico, tá? Então, quando eu publiquei mais cedo, né, isso foi por volta de meio-dia, o gráfico aqui de 1 hora, né, eu mostrei que o preço ele estava caindo até a média de 20 períodos, e aí eu falei, olha, se ele parar na média, né, e voltar a subir, ele retoma o movimento aí de alta, tá? Ele forma o primeiro pivô da tendência. Se ele não parar e cair, não tem, né, o que fazer, você não vai entrar na ponta compradora, ok? Porque na verdade a dinâmica da tendência ela é o seguinte, né? São topos e fundos ascendentes. Então é o seguinte, o preço ele sobe, tá? Ele sobe, aí ele faz um movimento de expansão quando ele está em tendência de alta, e quando ele cai ele faz um movimento de correção. E assim vai, tá? Ele faz um movimento de expansão, ele faz um movimento de correção. Quando você abre os livros, né, a tendência ela é ensinada dessa forma, né? Quando você abre lá um livro lá, mostra assim, ó, né? Aqui debaixo do movimento de correção, nós temos a média móvel, tá? Então esta linha aqui representa a média móvel no caso de 20 períodos, e o preço ele tem que subir, ele sobe, movimento de expansão, faz correção até a média, ele não pode ir mais baixo do que a média e volta a subir, movimento de expansão, volta a cair e assim por diante, tá? Isso você vê no livro, mas aí você vai para a prática, tá? Isso está no livro, você vai para a prática e vê mais ou menos isso aqui, ó. O preço sobe. Peraí, deixa eu fazer ele um pouco mais tombado. Ó, o preço sobe. Aí o preço cai. Aí ele pega e sobe. Mas ele não consegue romper o topo anterior. Aí ele cai um pouco mais para baixo. Aí você acha que ele vai entrar em tendência de baixa, ele sobe mais do que o outro. Aí quando ele cai até o meio do caminho. E aí ele sobe. E aí ele cai. Beleza. Isso daqui você vê na prática, tá? Né, você aprende lá nos livros lá que a tendência é isso daqui, né? São topos e fundos ascendentes, no caso da tendência de alta, e você se depara com isso daqui na prática. E aí é o seguinte, o preço ele está aqui agora, tá? Vamos supor que o preço está aqui agora nessa região. E aí a pergunta é, o que você faz? Né? O que você faz aqui? O pessoal fica, aqui ele vai. Aí tem gente que fica tentando, pega aqui, ó, esse fundo com esses topos, com esse fundo, não sei o que. É o seguinte, quando ele está dessa forma, ou seja, quando ele não está formando topos e fundos um acima do outro, ou vamos colocar aqui a tendência de baixa também, né? A literatura mostra que a tendência de baixa, ele faz um fundo, sobe, não sobe muito, sobe até um patamar,
rompe o fundo, sobe, rompe o fundo, tá? Isso aqui é a tendência de baixa. E aqui em cima vai a média móvel de 20 períodos, tá? É ao contrário, a tendência de alta ela vai abaixo do preço, onde o preço faz correção até ela, e na tendência de alta, ela vai abaixo do preço. Na tendência de baixa, a média ela vem caindo acima do preço. E aqui na tendência de baixa, o movimento de expansão é quando cai e o movimento de correção é quando sobe até a média. Então é o seguinte, aqui vamos supor que a média esteja passando aqui, tá? Vamos colorir até de verde para poder ficar uma aparência diferente. Tá, a média está aqui. O que você tem que esperar? Como que você reage agora? Né? O que você faz estando dessa forma? Você vai esperar ele entrar nesta forma ou nesta forma. E aí como? Você pode ver que ele fez um movimento de máxima aqui em cima, tá? Aqui foi a região máxima que ele atingiu e aqui embaixo a região mínima foi aqui. Você define a máxima e a mínima. E aí você espera ele romper para algum dos lados, tá? Aqui, ó, aqui na verdade, a máxima, até antes desse topo, a máxima era um pouquinho para baixo, né? Beleza. Quando ele chega e ele tenta romper e não consegue voltar, você vai lá e calibra de acordo com a última máxima feita, foi aqui. Aí aqui ele fez uma máxima um tiquinho acima, mas o preço voltou para dentro. Você calibra, coloca na máxima. Mas é o seguinte, você sempre vai esperar o preço fazer o seguinte movimento. Peraí, o seguinte movimento. Ou ele vai fazer uma tendência, ele vai entrar em tendência de alta, ou ele vai entrar em tendência de baixa. Vamos supor que ele vai entrar em tendência de alta. Você vai esperar acontecer o seguinte movimento do preço. Se ele vai entrar em tendência de alta, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que romper a máxima, tá? Ele rompe a máxima. Você tem que esperar ele voltar na região rompida. Esse movimento é chamado de pullback. E ele voltar a subir. Ok? E aí, você entra só daqui para cima. Ok? Porque quando ele romper aqui, ele vai estar confirmando que esse pivô de alta. Então, você só... Se ele ficar embolado... Se ele, por exemplo, chega aqui em cima, ele não faz esse pivô. Ele vai até aqui e aí o preço, ele volta aqui para dentro. Se o preço não parou aqui na região da máxima e voltou para dentro, você vai esperar ele fazer um novo movimento que seja desse. Vai ter que fazer aqui para frente esse movimento. Mas você só vai entrar depois que ele confirmar o pivô de alta. Tá? O contrário também é válido. Vamos supor que ele... Puxa vida, o preço, ele... volta a cair. Beleza. Volta para dentro da região. Aí ele fica aqui dentro, né? E de repente ele pega e rompe. Ele tem que romper para baixo, tá? Fazer correção, fazer um pullback aqui na região rompida e voltar a cair. E é só deste ponto aqui da confirmação do pivô para baixo que você entra, tá? É somente nesse aí que você entra. Você nunca vai tentar entrar em movimentos de correção. Os movimentos de correção, eles são contrários à tendência. Por que eu digo isso? Por que eu expliquei tudo isso aqui? Porque é o seguinte. Eu expliquei tudo isso para dizer o seguinte, ó. O preço, ele sobe. Vamos tirar aqui as médias, vamos colocar só a média de 20 períodos. Que a média de 20 é a média da tendência. Então, beleza. Olha só, ele sobe, aí ele caiu. Aqui ele não tocou na média, tá? O ideal é ele tocar na média. Ele parou no meio do caminho. Então, a gente vai considerar aqui um pivô, se ele romper aqui e tal.
eu espero, isso tem que ter paciência, esperar o preço voltar e tocar a média de 20 períodos de novo, ok? Então, olha só, você, ele não tocou, você espera ele tocar. Ele toca, se ele toca e sobe, ele confirma o pivô de alta e você entra comprado. Se ele cai e ele não respeita a média de 20 períodos, ele cai, o que você tem que fazer? Aqui, ó, ele estava formando um pivô de alta. Só que esse pivô de alta ele não foi confirmado. Tá? Ele não parou na média e voltou a subir. Ele caiu. Sendo assim, o que você faz? Qual que foi a máxima aqui em cima? A máxima foi esta. Tá? A máxima foi esta. Qual que foi a mínima aqui embaixo? A mínima havia sido esta aqui, ó, anterior. Então, enquanto ele estiver dentro desta região, nada a fazer, tá? Para entrar vendido, o que você tem que olhar agora? Olha só, você tem que olhar a distância do preço em relação à média móvel de 20 períodos, tá? E você sempre tem que esperar o preço corrigir até a média e depois do movimento de correção que você entra no trade. Você nunca entra antes do movimento de correção. Então agora ele precisa de subir e subir até a média. Então a média tem que estar caindo aqui em cima, tá? Para ele bater na média e voltar a cair. E é aqui, ó, que quando ele cair aqui, abaixo dessa mínima, que ele vai mostrar que este pivô aqui era um pivô de baixa, tá? Se o preço, onde que ele está aqui agora, ele para e ele volta a subir e ele não respeita a média, sinal que ele não entrou em tendência, ok? Então é o seguinte, olha só aqui no gráfico diário. No gráfico diário, ele está prestes a confirmar o pivô de baixa. Onde que foi o pivô de baixa aqui, ó? Ele saiu daqui. Vamos tentar, peraí. Isso. Ele sai daqui de cima, vem aqui embaixo, faz uma correção até a média de 8 períodos e agora ele volta a cair. Se ele rompendo aqui, ó, rompendo esta mínima, ele vai estar confirmando que esse pivô aqui é um pivô de baixa, tá? E para operar na ponta vendedora, o melhor é você operar aqui. Só que é o seguinte, você tem que operar. Se você faz swing trade, seja no mini índice é mais difícil, né? Porque a alavancagem é muito alta. Mas no caso de ações, por exemplo, o ideal é você acompanhar pelo gráfico de 1 hora. Porque é o seguinte, você não vai entrar aqui vendido se ele vai continuar aqui a cair. Aqui não é um momento certo. Você não entra no meio de um movimento de expansão, tá? Você espera um movimento de correção até a média e quando ele está retomando o movimento de expansão, você entra. Se ele forma um candle sobre a média de 20, né, quem faz parte do nosso clube de assinatura, grafistas, né, tem acesso ao nosso curso onde eu ensino o setup ponto contínuo e o barra elefante. O setup ponto contínuo e o barra elefante, eles são setups em que você não precisa de esperar ele confirmar o pivô, tá? Você entra aqui antes, mas tem uma série de critérios, ok? Se você não entra aqui antes, você vai entrar aqui na confirmação do pivô, e você não vai entrar aqui já na iminência da venda, porque no gráfico de 1 hora ele está afastado da média. Então você sabe que se ele cair aqui, ele vai 1 hora parar de cair em algum momento daqui, ele vai parar de cair para voltar para a média e voltar a cair. Então o pessoal fica vendo assim, ele tá em queda, né? Tá em queda consecutiva. Aí entra aqui no meio da queda, entra aqui no meio. E de repente o preço para de cair, volta a subir, aciona o stop, sabe? E o camarada fala assim, não, mas ele tá caindo e eu não sei onde entrar, eu não consigo entrar. Tá? Então, por exemplo, no gráfico de 60 minutos, ele está caindo, ele caiu consecutivamente. Você sempre tem que esperar uma correção, seja na média de 8 ou na média de 20, mas você tem que esperar uma correção. Se você está no gráfico de 60 e não tem correção, você vai no gráfico de prazo menor. Você vai no gráfico aqui de 15 minutos. 15 minutos, ele também caiu forte e não fez correção na média de 20. Você vai no gráfico de 5 minutos. Aqui, ó, no gráfico de 5 minutos você pode ver que ele fez correção, tá? Ele fez correção, ele inclusive ameaçou romper a média, caiu.
Agora, no gráfico de 5 minutos, a volatilidade ela é tão grande que às vezes a tendência ela não é feita de maneira perfeita. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, violou a média e voltou a cair. Paciência, porque no gráfico de 5 minutos a volatilidade é muito grande. Tá? Então, esses os movimentos que você tem que esperar acontecer. Tá? Então aqui em cima, aqui, ó, ele faz um pivô e confirmou. Só que a média de 200 está logo abaixo. Você espera romper a média. Aí ele faz lateralização até aproximar da média. E aí ele volta a cair. Quando ele faz essa lateralização, o que você pode fazer? Você pode marcar a mínima e entrar vendido na mínima. Tá? Com stop acima aqui do candle referência. Que o candle referência no caso vai ser esse aqui. Tá? Com stop aqui em cima. E aí ele vai caindo e você vai conduzindo o seu stop. Tá? Seja de acordo com a média, seja stop barra, mas sempre espere uma correção até a média e a retomada da tendência. Tá? Nos gráficos de prazo maior, é necessário ter uma paciência muito grande. Por exemplo, aqui no gráfico diário, ele cai, quando ele sobe, ele não respeita a média de 20, ele chegou a andar acima dela. O que você faz? Você vai entrar vendido ou você vai entrar comprado? Nenhum dos dois. Você tem que esperar. Você tem que esperar as médias se cruzarem. Você tem que esperar formar o pivô da tendência. Então, aqui no caso, na tendência de alta, vamos tirar aqui, aqui. Para você entrar na tendência de alta aqui, ó, ele deveria ter caído até as médias se cruzaram aqui, ó. A média mais curta passou a andar acima da média mais longa. Você pode ver que aqui, ó, quando ele está subindo, a média mais curta sobe acima da média mais longa. Média de 8 sobe acima da média de 20. Então ele cai. E aí ele cai, foi aqui abaixo, voltou acima. Quando ele volta aqui acima, o que ele tinha que fazer aqui nesse momento? Ele tinha que subir, voltar a fazer correção até as médias e respeitar a média de 20. As médias iam estar viradas para cima aqui subindo. E aí ele ia retomar a alta. E é nessa perna aqui de alta que você entraria, tá? Depois dessa correção aqui na média de 20 períodos, ok? Então, é muito importante você saber identificar a tendência, você entrar depois de movimento de correção e tendo o respeitado a média. Então, aqui, ó, ele caiu, ele subiu, ele não respeitou a média. Então, se ele não bate na média e cai, ele vai um pouco acima dela, você não tenta vender. Tá? Você não tentou vender aqui. Aí ele caiu, voltou, faz um repique na média de 8 períodos e agora caiu. Agora sim, ele está prestes a confirmar esse pivô de baixa. Tá? Esse pivô de baixa aqui está prestes a ser confirmado. E aí sim, se ele romper aqui embaixo, a gente pode pegar esse pivô, fazer um alvo de Fibonacci nele. O ponto zero é aqui, tá? E a cabeça do pivô é aqui, ó. Esta é a cabeça do pivô. O pivô começou aqui, o topo, um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior, e aqui ele rompe com alvo em 106.581. Então, este é o alvo para esse pivô de baixa, se ele ser confirmado no pregão de amanhã, ok? Essa é uma questão básica, sabe, da tendência, de você saber os pontos que você tem que entrar, para você não tomar stop, sabe? Você tem que, não é a qualquer momento, sabe? Não é a qualquer momento que você tem que entrar no trade, tentar um trade aí, né? É só na tendência. E aí você pode ver que quando ele confirma o pivô, você consegue fazer a projeção desse pivô e você tem um alvo, tá? Você pode aí, ó, entrar vendido da confirmação desse pivô e conduzir até o seu alvo. Isso serve tanto para o gráfico diário quanto aqui também para o gráfico de 1 hora. Aqui não formou pivô. Então, você vai operar aqui pelo gráfico de 1 hora, espera ele corrigir até a média e voltar. Quando ele confirmar o pivô, você vai pegar a projeção, a ferramenta aqui de projeção de Fibonacci, de retração de Fibonacci é o nome da ferramenta, e você vai colocar a retração de 61.8 sobre a cabeça do pivô. Tá? E aí você vai conseguir ver uma projeção de 100% e conduzir até ela. Tá? Essa é a forma mais segura de você operar. Você esperar a confirmação do pivô e fazer a projeção de Fibonacci sobre o pivô, vendo aí qual que é o seu alvo e sempre saindo no alvo.
ok? Ou pelo menos fazendo stop barra barra. Tá? Eu falo isso porque eu vejo que o né, fica oscilando para cima e para baixo. Então aqui hoje, né, eu havia postado o estudo lá, falou, olha, tem que esperar ele ir na média. Aí o preço pega que não caiu na média. Aí a pessoa fica assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Você tem que ter a paciência de esperar ele voltar até na média para voltar a cair. Aí, mas se ele sobe aqui, não para na média, ele volta a subir. Você tem que fazer nada. Você só opera tendência. E você tem que esperar a formação dos pivôs. Tá? Porque o pessoal fica vendo o preço sobe e cai. Aí fica vendo ele subindo e caindo. E aí fica sem fazer nada. E fica assim, mas né, eu já estou aqui há 4 horas na frente do computador. O preço já subiu 1000 pontos e caiu 1000 pontos. E eu não consegui pegar nada. Mas formou um pivô. Né, formou o pivô da tendência, porque somente na formação do pivô que é o local mais seguro, porque é o seguinte, ele vai formando os pivôs. Esse é o primeiro pivô, aí ele forma o segundo aqui, beleza, aí ele forma o terceiro, tá, e é o seguinte, você não sabe, e aí a média vai aqui. Peguei o negócio errado. A média vai aqui, ó. Né? Beleza. É o seguinte, você entrou comprado aqui. E o seu stop foi aqui embaixo. Ok. Ele sobe, ele cai, aí ele sobe. Se você... Quando ele cai, igual ele caiu aqui, ó. Você não sabe se ele vai parar ou não na média. Então, por isso que você tem a média como referência, para você pelo menos ir conduzindo o seu stop. Então, o preço está caindo. Você tem o seu stop abaixo aqui da média. Se o preço cair e romper abaixo da média, vai acionar o seu stop, você vai sair da operação. Se ele vem, bate na média e volta a subir, você está dentro. O preço volta a subir. Aí ele vai fazer correção. Seu stop está respeitando a média. Sempre abaixo da média. Aí ele bate na média e volta a subir, ok? Beleza, não acionou seu stop, você está dentro, ele volta para fazer correção até a média, você tem o seu stop conduzindo até a média, aí o que ele faz aqui em cima? Ele rompe a média, beleza, você saiu, você entrou aqui embaixo, tá? E saiu o seu stop aqui em cima, ok? E aí e o seu stop sempre protegido abaixo da média, porque a média móvel aritmética de 20 períodos, essa média verde, ela é o ponto máximo que o preço do ativo, seja ele qual for, tem que cair e voltar a subir, ou no caso da tendência de baixa, ele tem que subir até a média e voltar a cair. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem que subir até a média e voltar a cair. Ele não pode subir mais do que a média. Tá? Então a média móvel de 20 períodos ela é sempre na referência. Quando ele está em super tendência, ou seja, quando a pressão vendedora, no caso que a tendência de baixa é muito forte, ele faz correção até na média de 8 períodos e volta a cair. Ele não vai até a média de 20. Tá? Mas vai chegar um momento em que ele vai parar, vai subir e vai subir acima da média de 8 para atingir a média de 20 para voltar a cair. Então, se sua entrada foi referência à média de 20, por exemplo, a média de 8, ele corrigiu na média de 8 e voltou a cair. Então, a sua referência de stop tem que ser no mínimo a média de 8 períodos também. Tá? Você não vai entrar vendido aqui, porque ele fez correção na média de 8, e seu stop lá em cima, na média de 20. Né? Porque seu stop vai estar muito longe. Tá? Muito longe. E outra questão também é sobre a questão dos stops. Então, você está aqui no gráfico diário. Aí, olha só o tamanho do candle. E aqui, ó, um stop de 4.900 pontos. Uma coisa absurda. Né? Você fala assim, nossa, você vai ter um stop desse tamanho? O que você faz? Você vai no gráfico de tempo menor e espera ele corrigir na média. Vamos supor que ele vai corrigir daqui. Daqui agora ele vai corrigir. Você pode ver aqui. Se ele corrigir aqui, ó, são 3.300 pontos. Já é menor. O stop já é menor. Tá? Se você acha um stop muito longo, espera, ele vai chegar um momento em que ele vai fazer uma correção em que o preço ele vai estar bem mais próximo da média.
e o tamanho do seu stop vai ser menor. A questão é que você tem que ter paciência, tá? Paciência para achar o momento certo, tá? Paciência para identificar o momento certo aí, tá? Então, eu acho importante explicar essa questão da tendência, porque às vezes a tendência, principalmente no gráfico diário e no semanal nem se fala, né? Ela demora a ser formada, né? Demora a desenvolver. Então aqui, quando as médias cruzam para baixo e cruzam para cima, em vez das médias pararem aqui, ó, e voltar a cair, elas cruzaram para cima, você simplesmente não faz nada. Então, veja só, esse aqui é o gráfico diário. A gente ficou, quando a média veio aqui, ó, ele já bateu aqui e ele subiu na média. Então, olha só, nós ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós ficamos 15 pregões, tá? Isso não quer dizer que são 15 dias úteis, porque, né, o pregão ele tem de segunda a sexta, né, fora os feriados e tudo mais. Então é o seguinte, olha só, 15 pregões, que foi, sei lá, mais de 20 dias, contando sábado e domingo. Ou seja, um mês, quase um mês, para poder esperar para a tendência de baixa ser iniciada no gráfico diário do mini índice, tá? Um mês para esperar para a tendência de baixa se iniciar. Só que quando a tendência de baixa, você pode ver que ela inicia o primeiro pivô, ele é confirmado, você vê que o candle é de força, tá? O volume vendedor é muito grande. Então assim, a tendência ela é muito clara, mas ela é muito clara quando ela acontece, né? Quando ela não ocorre e os preços ficam oscilando, não tem como você ficar apostando na alta ou na queda, tá? Ficar apostando na alta ou na queda. Então assim, tem que ter paciência. Igual, por exemplo, né, quem é assinante aí tem acesso à planilha de swing trade, tá? Então você pode ver que tem semanas e semanas que não tem nenhum papel novo, tá? Semanas. E aí o pessoal fica, né, até me perguntaram, não tem nenhum papel novo? Eu falei, não tem nenhum papel novo. Por quê? Porque a gente tem que esperar entrar em tendência, tá? E no swing trade, como a gente opera no gráfico diário, então assim, você tem que esperar semanas, até mês, tá? Para o preço se desenvolver, para ele ir numa direção. Igual, por exemplo, olha só, hoje o mini índice caiu forte, tá? Amanhã talvez ele suba, né, para fazer essa correção aqui, ó, no gráfico de 1 hora. Vamos ver, né? Mas ele caiu. E aí, a tendência do mini índice, tá? No caso aqui é o mini índice, o mini contrato, mas a tendência do índice Bovespa é a que impera, é a que influencia todos os outros papéis, tá? Então, você está comprado lá, igual, por exemplo, olha só, você entra comprado em BID 4, tá lá comprado. Hoje caiu mais de 2%. CSN, mais de 6%. Petrobras, mais de 4% de queda. Né? E você pode ver que, olha só, Petrobras. Olha só, Petrobras, estava subindo. Aí o que o pessoal está falando? Não, é compra. A empresa é muito boa, não importa o que o CEO está, não sei o que e tal. O que o gráfico está falando? Está mostrando que o preço caiu forte e está subindo. Se ele caiu forte e está subindo, enquanto ele estiver subindo abaixo da média de 20 períodos, ele está fazendo movimento de correção. E a gente não sabe se ele vai parar ou não na média de 20. Tá? No caso aqui, ó, ele nem chegou na média de 8 períodos. Tá? Porque quando a tendência é muito forte, ele para no meio do caminho e volta a cair. Tá? Então assim, é na hora de comprar, Quem comprou aqui, ó, tá tomando stop agora, né? E quem comprou agora tá perdendo dinheiro. Quem comprou aí, ó, não, caiu não sei quantos por cento, né? Eu vi uma frase aí num perfil aí na internet falando que não é porque caiu 20% que tá barato, né? Havia caído aí, ó, 21%. Não é porque caiu 20% que tá barato, ele pode estar inclusive até caro. O que aconteceu hoje? Retomou o movimento de queda. Então, você tem que esperar, espera o preço ir na média, espera fazer a correção. Tá? O povo fica afobado, fica caçando na planilha de setups, ativo para operar. Não tem nenhum, nós estamos com o dinheiro parado, não sei o que. Olha, seu dinheiro, enquanto seu dinheiro está parado, você está protegendo o seu dinheiro. Tá? Você está protegendo o seu dinheiro.
Você não tem que operar todos os dias. Você tem que operar no momento certo. Tá? Essa tem que ser a sua conclusão. E aí, ó, o dólar hoje ele subiu forte, né? Muita gente apostando na queda do dólar, na queda do dólar. O Banco Central diz que o Banco Central hoje tentou de novo vender, mas para você ver, né? Olha só, o volume de compra foi tão grande que hoje o Banco Central perdeu, né? Nesses dias aqui, ó, este candle de força aqui foi Banco Central. Esses 3 candles aqui foi venda do Banco Central. O Banco Central do Brasil, ele vende contratos de swap cambiais, né? Nos contratos futuros ele vende milhões, ele negocia o dólar, né, no mercado, tá? Vendendo milhões lá de contratos de swaps e fazendo com que o preço caia, tá? Aí o preço, ó, aí ele, olha só, ele entrou vendido. No outro dia abriu com um imenso gap de alta. O preço que estava 5,41 já abriu em 5,50. De cara, o dólar já abriu em 5,50. Não teve negociação nenhuma entre 5,41 e 5,50. O que o Banco Central fez? Ficou desesperado. Ficou desesperado. Na terceira hora do dia, né, começa às 9 horas, 11 horas da manhã, o Banco Central começou a vender contratos. Foi vendendo, jogou o dólar para 5,45. Beleza. Aí no outro dia, ele vendeu mais um pouco, joga o dólar para baixo, joga o dólar para baixo. Aí o que acontece com o mercado? O mercado vem e compra. E aí quando o mercado vem e compra, meu amigo, olha só. De 5,39 o dólar foi a 5,53. E não há Banco Central que consiga parar esse movimento do dólar, tá? Então agora, você vai entrar comprado aqui? Lógico que não. Você vai esperar ele corrigir até na média de 20 períodos e voltar a subir. Ah, se ele foi na média e não parar na média, ele voltar a cair. Nada de comprar, você fica fora. Por isso que você tem que esperar, o melhor é você esperar a confirmação do pivô de alta. Principalmente quando ele está numa região aqui, ó, de lateralização. Porque quando ele para, isso daqui é uma resistência fixa. Tá? São regiões onde o preço, sem mais, sem menos, ele para. Então aqui, ó, ele parou de subir sem mais, sem menos, em 5,53. É um ponto em que o mercado define como uma região de resistência, tá? E aí, tá, aqui é a região de resistência. Então você vai lá, pega a sua linha, para a sua visualização gráfica, você coloca lá a sua linha para mostrar a região de resistência em 5,53. Tá? Aí, atingiu a região. Vai subir? Não sabemos. Espera uma correção e espera um rompimento. Depois que ele romper, depois de ter feito uma correção e voltar a subir, aí sim, né, esse rompimento aí, ele entrará em tendência de alta e terá rompido a resistência. Ok? Então hoje eu vou ficando por aqui, porque eu já falei aí durante pelo menos 32 minutos. E eu resolvi parar, né, de analisar papel X, Y, Z, o que aconteceu, para explicar uma questão técnica importante. Tá? Muito importante, porque, né, o povo toma stop aí de graça, sem motivo. Né, igual o mercado americano. O mercado americano, olha só, ontem formou, aqui é o SP500 no gráfico de 4 horas. Ele formou esse candle de força. Só que quando ele formou esse candle de força, eu falei, olha, ele voltou para dentro da região de lateralização. Então, esse candle de força não quer dizer que tem que comprar agora. Você só vai comprar depois que ele romper aqui em cima, voltar a cair e voltar a subir. Tá? Aí quem olhou esse candle de força aqui falou, não, agora o SP500 virou. Agora virou, olha só, as médias viraram. Né, ele estava para baixo, as médias viraram, ele fez um candle enorme, com um volume enorme, SP500 virou. E o que aconteceu? Ele, quando foi cair na média de 20, não parou, caiu na média de 200, não parou, e rompeu a média de 200 períodos. SP500 caiu forte, e no gráfico diário, caiu abaixo da média de 20 períodos. Nasdaq Futuros já entrou em tendência de baixa. Ontem eu tracei essa linha branca aqui e falei, rompendo essa linha branca, vai romper a cabeça desse pivô aqui, né, desse fundo aqui, e vai confirmar esse pivô de baixa e vai buscar a região de 11.500 pontos aqui na média de 200 períodos. Tá? Ele está fazendo um candle aqui, possivelmente uma correção, né, mas as médias já se cruzaram, o MACD, olha só como é que está baixista, e o volume de queda é muito grande.
tá? E com o mercado americano caindo, as bolsas mundiais também caem. Então, se o Ibovespa ele já cai por conta aí de Petrobras caindo e as outras ações, com o mercado americano caindo, é mais uma força para levar o Ibovespa para baixo. Ok? Então é isso que eu tinha para falar hoje, tá? O movimento de alta ou de queda de apenas um dia ou de apenas uma hora não é suficiente para a gente entrar numa operação. Sempre espere a formação da tendência. Ok? Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, até amanhã. Um abraço a todos.